pessoal, meu nome é Elisa, sou consultora em sustentabilidade e hoje nós vamos falar da versão 6 da norma Global Gap. Vou apresentar para vocês alguns dos documentos padrões que vocês precisarão apresentar na auditoria de vocês, tanto de renovação, passando aí da versão 5.4 para a versão 6, tanto para quem está iniciando aí no meio da certificação e vai auditar pela primeira vez. Existem diversas mudanças na norma, alguns requisitos novos, outros que eram menores se tornaram maiores. Um e-book com as principais mudanças. Nós não vamos aqui aprofundar nos tipos, igual tem a versão Smart, tem a versão GFS. Então nós vamos aqui realmente falar sobre os requisitos, quais documentos você precisa ter para a auditoria. Então aqui vai ser um passo a passo prático antes de você chamar a sua auditoria para certificação. Primeiro ponto aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu elaborei uma planilha. Essa planilha, ela é uma planilha minha que facilita para mim no dia a dia, durante as auditorias internas, durante as consultorias, a verificação dos pontos de cada cliente. Você não precisa, ter uma planilha dessa. Nós temos a planilha do próprio Global Gap, que já é o checklist. Eu uso essa planilha porque eu resumi os requisitos nessa planilha, e isso me facilita, durante aí os dias de consultoria, mas vocês podem utilizar o checklist mesmo da norma. Então vamos para o FV01, e aqui nesse primeiro requisito, aqui eu sempre vou trazer o número do requisito na planilha, o princípio, o critério, o que ele pede. Essa situação aqui é para uso meu uso, se está conforme, enfim, esse aqui vocês não precisam, que vocês podem fazer na própria planilha de vocês. Então aqui eu repassei todos os princípios, todos os critérios, observação, se quiser colocar alguma observação. E aqui nós temos dois tipos de versão agora nessa nova norma Global Gap versão 6, que é a Smart, tem alguns requisitos menores, e a GFS, que é como se fosse uma mais avançada. Ela possui mais requisitos e alguns maiores, Então ela possui mais requisitos maiores e possui um número maior de requisitos. Aqui na planilha, sempre que vier, quando tiver com a setinha para cima, ele é um requisito maior. Quando ele tiver com a setinha para baixo, é um requisito menor. Quando tiver com essa rodaninha, ele é um requisito recomendado. Ou seja, a gente ainda está em processo de desenvolvimento. Então, vamos aqui no FV1, e aí nós temos aqui o requisito FV01.01. E o que esse requisito ele vai falar? Esse requisito ele vai falar do procedimento de gestão de documentação. E aqui ele nos traz o que tem que ter nesse requisito. Eu vou abrir aqui a minha pasta, e aí eu venho aqui no FV01, documentação interna. E aqui na documentação interna, uma dica para vocês, até faz parte da questão da gestão da documentação, que é o ponto que esse requisito vai falar. Então esse requisito basicamente ele quer entender como que nós vamos organizar a nossa documentação, como que nós vamos fazer a gestão da documentação da certificação. E para isso, vocês precisam criar um procedimento e descrever como será feito isso no procedimento. Então, o principal, todo procedimento, quando você for elaborar, ele precisa ter esse cabeçalho. Então, aqui o código, eu gosto de colocar código da norma. Aqui para mim é GG, que significa Global Gap, FV, que é o requisito, 01.01. Então esse é o meu código para identificar o procedimento para gerir e controlar documentos e registros. O número de páginas, a data de revisão, a data de aprovação e o número da revisão. E aqui vocês, dentro do procedimento de gestão, vocês vão descrever isso. Então vocês vão descrever que nos procedimentos terá o
código, terá o número de páginas, o número de revisão, a data de aprovação, que no rodapé você coloca por quem foi elaborado e por quem foi aprovado. Pode sim ser a mesma pessoa, às vezes na sua empresa você tem uma pessoa só e já faz toda a gestão da certificação. Ok, pode ser ela, a pessoa que elabora e aprova os procedimentos. E aí, tudo que está descrito aqui nesse procedimento, da onde que eu tirei as informações que consta nesse procedimento? Do próprio critério. Então, o que o critério fala? Tem que ter um procedimento documentado e esse procedimento ele precisa descrever como os documentos e os registros são criados, revistos, aprovados e atualizados. Então, lá naquele procedimento você precisa descrever isso. Como que você vai criar esses registros, como que você faz a revisão, você faz anual, você faz sempre que necessário, então você precisa descrever isso lá. Como que eles estão aprovados, como que eles estão atualizados. Como as revisões são realizadas e como as alterações ou modificações são efetuadas, como as atualizações de versão são efetuadas, como o documento pertinente é disponibilizado ao pessoal pertinente. Então, essa disponibilização da documentação, eu gosto de criar um controle de distribuição dos documentos. O que seria isso? Seria você ali controlar como que você distribui os procedimentos para todos os setores. Nós sabemos que a certificação Global Gap, ela possui muitos procedimentos. Então, para você gerir, controlar tudo isso, você precisa ter mecanismos. E uma forma seria essa planilha de controle e distribuição de documentos. Por exemplo, esse documento aqui, que é o procedimento para gerir, controlar os registros. Quem que é a pessoa, né? Você tem que identificar primeiramente quais os setores precisam ter acesso a esse documento. E aí você coloca o nome do procedimento. Então você vem aqui, ó, copia o nome, né, do procedimento, do seu procedimento, os setores de distribuição, se vai ser setor de sustentabilidade, setor administrativo, quem que vai ter controle, quem que vai ter contato com esse documento. O número da versão que você distribuiu, que forma que ele foi disponível. Se você disponibilizou ele eletronicamente ou o documento físico. E a assinatura da pessoa aqui do setor, né, responsável, que recebeu. Se um setor, por exemplo, um setor administrativo, possui 10 pessoas que trabalham nesse setor, você não necessariamente precisa pegar a assinatura de todo mundo que faz parte do setor, mas principalmente do líder do setor. Então você vai até o gerente daquele setor, disponibiliza o documento e ele terá a responsabilidade de propagar a informação dentro do setor dele. Isso é uma forma de não precisar atribuir e pegar a assinatura de todas as pessoas. E nessa entrega de procedimento, seja no e-mail ou seja fisicamente, é muito importante vocês também explicar, né, para cada setor o que é aquele procedimento, para que ele serve, um pouquinho da certificação também, qual que é a função daquele procedimento dentro da certificação, para todo mundo começar a entender e a colaborar com a certificação dentro da empresa. Passando para o FV 1.2, nós temos o seguinte princípio: os registros para fins de auditoria estão atualizados. Então, anualmente, você precisa ali revisar todos os seus registros de certificação, né? Então, você tem que atualizar, revisar os procedimentos. Não necessariamente você precisa atualizar alguma informação. Você vai só atualizar a informação se houve mudança. Então, se ocorreu mudança, o procedimento ele tem que estar atualizado de acordo com a realidade atual da empresa. Mas se não houve atualização, você pode só colocar ali o número da revisão, né, a data da revisão também, que é atualizado ali o procedimento. O auditor, durante a auditoria, vê que houve ali uma revisão daquela documentação. FV 01.03 vai falar a questão da auditoria interna, né, que é a nossa avaliação interna.
Para a avaliação interna, a autoavaliação, eu também tenho um procedimento. E aí, para que serve esse procedimento de auditoria interna? Então, tá aqui o código dele, FV01.03, a data de aprovação, revisão. Aqui você pode colocar a logo da sua empresa e o procedimento operacional. Então, aqui você vai colocar, né, o nome desse procedimento. No caso dessa empresa é Global e GRASP, por isso que tá as duas normas. O objetivo, e aqui você vai descrever como que será feita a auditoria interna na sua empresa. Quem que é o responsável, como que vai ser a condução da auditoria, o escopo de auditoria, equipe, atividades de planejamento, critérios de auditoria, metodologia, comunicação e os relatórios, não conformidade durante a auditoria interna, como que você vai atender às não conformidades, o prazo de fechamento das não conformidades. Então você coloca tudo aqui ó, a revisão, os setores de distribuição já vem aqui, se requer ou não treinamentos, a atualização. Então, quando fizer uma atualização e houver uma mudança muito grande que necessita de um novo treinamento com os setores, você precisa colocar aqui que sim, que foi necessário um treinamento, ok? Então, aqui nós temos o procedimento de como que será realizada uma auditoria na empresa, uma auditoria interna. E aqui nós temos o relatório de auditoria interna. Então, toda vez que você fizer uma auditoria interna na sua empresa, você pode criar um relatório de tudo que foi analisado. E esse relatório, ele é criado, você pode realizar como se fosse um modelo de auditoria externa, mas você pode aplicar numa auditoria interna. O objetivo da auditoria interna é realmente a gente identificar todos os pontos que a empresa precisa melhorar. Então, você não necessariamente precisa fazer uma auditoria interna, né? Você pode fazer mais de uma auditoria interna aí ao longo do ano. O importante é você registrar isso. Então, aqui está o relatório de auditoria interna, onde você coloca o nome do auditor, qual regulamento que foi auditado, a data de início, a data final, o tempo de auditoria, quais locais foram visitados. Se tiver mais de uma fazenda, você já coloca aqui fazenda X, fazenda Y, fazenda Z, foi visitado cômodo de defensivo, refeitório, vestiário, aqui. Então, você coloca tudo que foi visitado aqui nesses locais visitados. Número de funcionários entrevistados no campo. Durante uma boa auditoria interna, é importante realizar a entrevista com os funcionários no campo. Então, aqui você coloca pelo menos, né, o primeiro e o segundo nome, para que depois você, na hora que você for auditar a documentação, você consiga identificar ali, né, quem foram os funcionários que você entrevistou no campo. Então, colocar aqui o nome dos funcionários entrevistados no campo e o nome dos funcionários entrevistados no PEC. Como é uma auditoria interna, não tem a necessidade de você ter um número mínimo de funcionários que você precisa entrevistar. Eu gosto de pelo menos entrevistar uns 3, 4 funcionários em cada função, né? E tentar pegar um mais jovem, um mais velho, uma mulher, um homem, para ter ali uma diversidade durante a auditoria. Reunião de abertura, então você pode colocar ali quem que está acompanhando a sua auditoria interna. Se quem estiver realizando a auditoria interna for a própria pessoa que faz a gestão da certificação na propriedade, você não precisa colocar, né? Você pode colocar, se você quiser, algum auxiliar ou entrevistar alguém, vai precisar da ajuda de alguém do departamento de RH ou do departamento fiscal, agronomia. Você pode colocar aqui quem que participou aí da auditoria interna. Aqui os pontos positivos e pontos negativos. Você pode fazer uma breve observação, né, dos pontos positivos que foram verificados e os pontos negativos. E se houver não conformidade, você coloca aqui. Então, você cria o número do requisito, você coloca a descrição do critério de acordo com o regulamento e a descrição da não conformidade. E aí aqui a gente coloca, né, procedimento de reclamação, né, o que foi visto, verificado durante a auditoria interna.
não foi evidenciado a caixa de sugestão, ou então algum procedimento, algum mecanismo de reclamação dentro da fazenda. Então você descreve aqui, e aí de acordo com aquele procedimento de auditoria interna, lá fala que a fazenda tem 30 dias para resolver as não conformidades da auditoria interna. Então essa fazenda ela vai ter 30 dias para solucionar essa não conformidade. Então, a propriedade que leva a auditoria interna a sério e realiza uma boa auditoria interna, possivelmente ela vai ter uma boa auditoria externa. Então, quando vier o auditor externo da certificadora fazer a sua auditoria, você vai estar muito mais preparado. Não só você, mas também os seus funcionários. Então, é importante você cobrar do seu consultor ou da pessoa que faz a gestão da certificação de fazer uma boa auditoria interna, porque ela faz muita diferença quando você recebe uma auditoria externa. Aqui eu abri para vocês um relatório de ação corretiva. Então lá eu tenho o relatório de auditoria interna e aí eu vou ter esse relatório de ação corretiva onde eu vou lançar todas as minhas ações corretivas. Então eu venho aqui, eu vou copiar mesmo trechinho que tá lá. A única diferença, eu vou colocar o critério da não conformidade, a descrição da não conformidade, o que foi encontrado de não conforme. E aqui, a única diferença que eu vou fazer a causa, o que causou aquela não conformidade, a correção, o que eu fiz para corrigir e a ação corretiva. O que eu vou fazer para que aquela não conformidade não ocorra novamente. E aí a situação, aí vai ser o próprio auditor interno que vai fechar. Ele vai colocar não conformidade fechada e colocar alguma evidência. Então, dentro desse próprio relatório aqui, vocês podem, mais para baixo aqui, ó, vocês podem colocar fotos. Então, você pode criar aqui uma aba, que não conformidade 01. E colocar fotos ou anexar lista de presença, fechamento da não conformidade. Então, essa foi a autoavaliação. E lembrando aqui, ó, que é um requisito maior nas duas versões. E por último aqui, no FV01, ações corretivas eficazes para resolver as não conformidades, que é esse relatório que eu apresentei para vocês. Durante a auditoria, o auditor ele vai cobrar o relatório da auditoria interna e as ações corretivas. Então, você apresenta aquele relatório com as não conformidades que foram encontradas e apresenta as ações corretivas. Lembrando que é muito importante vocês mostrarem ali realmente o que acontece na fazenda, porque isso aqui pode até virar uma não conformidade também. Então, se vocês falam para o auditor que tem a caixinha de sugestão, e aí não aparece na auditoria interna que vocês não tinham uma caixinha de sugestão e o auditor, ele em campo, ele verifica que existe essa não conformidade e que essa não conformidade já existe há muito tempo. Então ele faz uma entrevista com o funcionário e o funcionário fala que nunca teve caixinha de sugestão na fazenda. O que ele vai entender? Que durante a auditoria interna ela não foi eficaz. Porque ela não identificou um ponto básico da norma. Então, ele pode te dar uma não conformidade nesse requisito de autoavaliação se você deixar de demonstrar o que realmente é a realidade da fazenda. Então, mentir nas auditorias internas também não é um ponto positivo. Sempre coloque ali a realidade e resolva. Então, fazer o relatório das não conformidades e fazer o relatório das ações corretivas do que precisa ser corrigido.